todos que estão aqui conosco neste culto maravilhoso. E também queremos abençoar você que entrou agora, que vai estar conosco durante este culto. Eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração. Nós temos que, quando a gente chega diante da casa do Senhor, diante da presença do Senhor, nós temos que abrir o coração. Porque se eu não abrir o coração, eu não recebo. Eu tenho que estar disposto a aprender. É aquilo que a gente sempre ensinou. Se eu chego para ouvir uma palavra e estou de copo cheio, o que é um copo cheio? Se eu estou com um copo de água totalmente cheio, não cabe mais nada. Mas se eu estou com um copo vazio, isto é, desejoso de ouvir e de receber algo, Deus vai encher e vai renovar. E não é a questão de uma palavra teológica e intelectual. Isso não muda. Tem que ter uma revelação no meu espírito. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós. Amém? E nós vamos falar alguma coisa sobre a minha vida pessoal. Como é a minha vida pessoal? Eu preciso de ter uma vida consagrada a Deus, consagrada ao Senhor. Para que eu possa alcançar uma vida consagrada ao Senhor, o que precisa na minha vida? O que eu preciso para ter uma vida consagrada? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Ah, eu me converti, eu encontrei Jesus, eu nasci de novo, e agora? Né? Eu quero, então assim, só ir para o culto, só ouvir a palavra, vai mudar alguma coisa? É como a palavra de Deus diz que a palavra é água. Imagina você mergulha na água, como você entra numa piscina e mergulha. Você é inundado desde a cabeça até os pés com a água. E quando você sair daquela piscina, você vai estar molhado. E o que nós precisamos de entender é que nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Quando eu mergulhar na palavra de Deus, eu vou estar o quê? Cheio da água, a água viva. Ele disse, o Senhor, que Ele é a água viva, né? Então, nós queremos essa água viva na nossa vida. Isso que a gente tem que entender. Não quando que nós vamos compreender verdadeiramente que não é uma religião. Cristo não é religião. Religião são costumes, são ritos, que é a tentativa de uma pessoa de encontrar a Deus. Um exercício que eu faço com a minha própria vida para encontrar a Deus. Cristo não é religião. Cristo Ele vem em pessoa. E Ele se revela no meu ser. E a partir daí eu o conheço. E Ele disse que Ele enviou então o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele subiu, acabou o tempo dele, cumpriu com a sua função, né? A sua função para vir aqui à Terra foi resgatar a raça humana. Resgatar a raça humana, para isso que Jesus veio à Terra. Resgatar a tua vida, a minha vida, ele veio aqui à Terra para nos resgatar. Mas para que isso acontecesse, todos nós precisávamos ter nos limpado dos nossos erros e dos nossos pecados. E ninguém consegue. A natureza do homem é pecador. Nós somos pecadores. E nós não conseguimos. Então, houve muitas tentativas de ver a possibilidade de o homem conseguir encontrar Deus. Então, uma das coisas que se diz é:
Vamos fazer boas obras para nós alcançarmos a Deus? E o homem pensa que pelo exercício de ajudar os pobres, aqueles que estão em dificuldades, de não ser egoísta e de dar aquilo que as pessoas precisam, de ir no hospital, ajudar aqueles que precisam e tudo, eu estou fazendo boas obras. E quem sabe Deus não vai receber as minhas boas obras e eu não vou encontrar a salvação. A Bíblia diz que estas obras, que nós pensamos que são boas obras, são como trapos de imundícia diante de Deus e não presta para nada. Nada. Por quê? Pode ser bom. Mas e o pecado? O pecado continua. Né? Então, o que Cristo fez foi, ele, na verdade, ele pagou o pecado individualmente de cada um de nós. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que eu pudesse ficar purificado, não é fazer boas coisas. Para que eu pudesse conhecer a Deus, há uma necessidade de eu ir até Cristo. E que Ele possa perdoar os meus pecados. Mas para que Ele possa purificar os meus pecados, eu tenho que reconhecer? E se eu acho que eu sou bom? Quantos de nós que achamos que somos boas pessoas? A maioria dos seres humanos acha que são bons. Ah, eu sou muito bom. Nunca fiz nada de errado. Nunca matei ninguém. Nunca roubei. Eu menti. Eu pensei mal. Eu tive pensamentos ruins, impuros. Eu cometi tantos pecados. Eu tive raiva, ódio, ira, vingança, maldade. Esses pecados, diante de são tão pecados quanto o assassino. Não importa qual pecado que é, qualquer pecado que eu cometer, eu morri. Então Jesus Cristo veio para o quê? Purificar-me de todos os meus pecados. Para que eu possa conseguir essa purificação, eu tenho que entregar minha vida a Deus. Se eu não entregar minha vida a Jesus, eu não vou conseguir ser perdoado dos meus pecados. Ele não vai me ouvir. Porque Deus está lá em cima, o homem aqui embaixo. O único mediador que me faz me levar até Deus é Ele. Ele é aquele que me leva até Deus, é Ele que me purifica dos meus erros, dos meus pecados. E quando eu conheço aquilo que acontece dentro de mim, é um milagre. Porque há o gerar de Deus em mim. E eu vou nascer de novo. Tem uns que pensam que nascer de novo é voltar no ventre da mãe, é reencarnação, é novas vidas. Não. Nós nascemos primeiro da mamãe, que é o nascimento físico. Quando eu nasci de novo, há um despertamento do meu ser e eu passo a ter relacionamento, comunhão com Deus. Se eu sou um religioso e vou na igreja, sigo todos os rituais, vou todos os cultos, eu vou no culto de manhã, vou no culto de tarde, eu vou todos os domingos para a igreja, não muda a vida. Não é isso. Não é só lá. É na minha casa. É na rua. É na hora que eu deito. É na hora que eu acordo. É algo que eu passo a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Só pelo Espírito Santo gerado em mim, que gerou o novo nascimento, que o meu corpo espiritual que estava morto,
ressuscitou ou nasceu. E quando ele nasceu, eu passo a ter capacidade de entrar nas dimensões espirituais e ver o mundo espiritual. A gente tem que entender que a gente vive na Terra. Na Terra não tem coisas espirituais. Na Terra é tudo natural. É o dia a dia, é tudo natural. Mas, quando eu conheço Jesus, eu passo a viver duas vidas. Ou em dois lugares diferentes. Eu posso viver no mundo natural, que é da matéria, e eu tenho a capacidade de viver no mundo espiritual, que é o reino dos espíritos. Como assim? Eu preciso de ter esse entendimento, gente. Quando eu nasci de novo, há um despertamento, porque eu tive uma experiência pessoal com Deus. E quando eu tenho uma experiência pessoal com Deus, eu a partir dali posso falar com Deus, ele vai me ouvir, eu vou conseguir falar com ele. Antes disso, eu não consigo falar com Deus. Por isso que os homens naturais gostam de fazer rezas. Repetir, e repetem, e repetem, e repetem. Repetem as mesmas coisas e acham que pelo muito repetir vão ser ouvidos. Eu não preciso repetir, eu tenho que falar uma vez. Eu estou falando direto com o Rei dos Reis. Ele olha assim e fala assim, o que você quer afinal de contas? Ele quer que eu fale com ele o que eu estou vivendo. Ele quer que eu fale com ele como que está a minha história. Ele quer que eu fale com ele as minhas batalhas. Mas falar, compreendendo que ele está me ouvindo. O Espírito de Deus, ele vai testificar. Ai, eu sinto que Deus está comigo. É tão bom quando a gente tem um tempo a sós com Deus. Não é só o culto. Por isso que não é religião. Eu fui gerado para uma nova dimensão. Eu vou ver o mundo espiritual. Totalmente diferente do que era. Amém? Quando eu tenho essa vida consagrada, eu preciso de criar um hábito. Nós não temos hábitos na nossa vida, todos nós nos geramos hábitos na nossa vida para viver. A gente vai trabalhar numa empresa. Eu tenho a hora para acordar, eu tenho a hora para tomar meu café, eu tenho a hora que eu vou pegar meu carro, que eu vou para a empresa, eu vou ter o meu horário de trabalho. Nesse horário de trabalho, eu tenho um sistema de vida normal, todo ser humano é assim. Mas nós temos que, depois que nós conhecemos a Jesus, criar um novo sistema. Eu preciso de começar a gerar na minha vida, acrescentar Deus. E não esperar que a coisa vai acontecer, ela não vai acontecer. Eu preciso de colocar que eu vou ter que ter separado tempo de oração e tempo de leitura da palavra. A palavra é água. Então eu vou precisar gerar, até pode ser metodicamente, um horário fixo para mim poder buscar Deus. Significa que agora ele vai fazer parte da minha história, né? E quando eu conheço ele não pode ser uma pessoa que eu vou ver de vez em quando. Nós temos níveis de relacionamento, não é verdade? Com pessoas. Tem pessoas que nós andamos pela rua, que nós já sabemos que ela existe, e nós assim, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? É meu amigo. Mas eu nunca conversei com ele. É uma pessoa à distância. Todos nós conhecemos pessoas à distância. Mas tem pessoas que podem trabalhar no meu emprego e que eu conheço, trabalha aqui, ele é meu colega de trabalho, talvez senta na mesa do lado. E eu, oi, tudo bem? E nós temos um relacionamento na empresa. Mas não necessariamente eu vou contar a minha vida para ele e a pessoa vai contar a vida para ele para mim. É também um relacionamento superficial. São tipos
todos nós temos níveis de relacionamentos com pessoas diferentes, né? Então, agora, eu posso gerar na minha vida amigos que eu vou convidar para vir na minha casa, para tomar café comigo, a gente vai numa lanchonete, almoçar junto. E essas pessoas são pessoas que eu vou compartilhar a respeito da minha vida. Um pouco. Mas não é uma pessoa que eu tô todos os dias. É um amigo que é especial, é um amigo que pode ser íntimo, que eu tenho liberdade de compartilhar, de contar coisas que eu tô vivendo. Mas não é uma pessoa íntima no sentido de que convive comigo todos os dias. Mas eu tenho na minha vida relacionamentos de pessoas que moram comigo. Essas pessoas que moram comigo, elas vão saber muitas coisas da minha vida que outros não sabem. Mas mesmo que eu more dentro de uma casa e eu durma até no mesmo quarto, ou no outro quarto dentro de uma casa, eu posso ter um relacionamento superficial ou íntimo. Então, eu estou falando que nós temos que entender que aquilo que Deus está esperando não é nenhum dos relacionamentos que eu falei até agora. Ele quer ser o meu melhor amigo. O amigo mais íntimo da minha vida. O amigo que eu falo todos os dias. Que eu conto os meus segredos. Que eu conto os meus sonhos. Que eu procuro ele nos momentos de batalha ou de decisão, que eu pergunto para ele ajuda, como que vai ser a decisão, se isso que eu vou fazer é bom ou não. Esse tipo de amigo é que Deus quer que nós possamos ter ele. Tem muitas pessoas que têm Deus como um amigo, mas existem níveis de intimidade. Jesus, ele separou apóstolos, que foram aqueles que caminharam com ele, não é? Então ele separou 12 pessoas. Ele os tirou de determinados lugares, né? Ele os tirou, ele pegou médico, ele pegou pescador, ele pegou pessoas de lugares bem diferentes e falou, vamos andar comigo. Eles deixaram tudo e caminharam com Jesus. Dormiram com Jesus, comia com Jesus, sentava para ouvir ele, tomava café com eles, fazia tudo com Jesus. Ele separou 12. Eles os preparou para serem os 12 apóstolos, certo? Mas no meio deles, também Jesus teve um relacionamento mais íntimo com 3. Sabiam? Pedro, Tiago e João. Quando era uma coisa mais pessoal e profunda, Jesus separava Pedro, Tiago e João e conversava com eles. E ele partilhava de coisas muito íntimas e pessoais da sua vida e do propósito que ele tinha. Mas, no meio dos 3, Pedro, Tiago e João, Jesus tinha um amigo muito íntimo. João. A palavra de Deus diz que João deitava a cabeça no corpo de Cristo enquanto ele falava com todos os outros. Nenhum dos outros deitava a cabeça em Cristo. Ele deitava assim. Ele era íntimo demais. Tinha um relacionamento pessoal. E é tão fantástico que foi João que teve a morte natural, único. Ele superou os outros. O nível de intimidade que João teve com Cristo fez com que ele vencesse principados e potestades e eles não os atingiram. Todos os apóstolos morreram de formas difíceis. Sacrificados, cortaram a cabeça, foi crucificado, um de cabeça para baixo, o outro
foram perseguidos e tudo, eles receberão seus galardões. Mas João, apesar dele ser preso, e ele foi enviado para uma ilha, e ele morou na ilha de Pátimos, e na ilha de Pátimos ele se tornou escravo. Ele tinha que trabalhar quebrando pedra o dia inteiro. Nem um minuto a gente vê João reclamando de nada, apesar de ser escravo. Escravo apanhava, gente. Escravo não tem. Ele tinha que achar as caverninhas lá e arranjava um canto para dormir. E nas madrugadas, o nível de intimidade de João, Deus se manifestou e João escreveu a carta de Apocalipse e ele viu a Deus. Ele viu o seu rosto, brilhava cabelos de fogo. Ele viu o próprio Deus. Muitas pessoas vão estar na igreja, vão participar da igreja e vão ser como aquele que andou pelo caminho e Jesus o curou. Outros podem se tornar um dos apóstolos que vão caminhar com Jesus todos os dias. Mas eu quero que Deus possa gerar na vida de cada um de nós um João. Eu posso me tornar uma pessoa íntima de Jesus Cristo de Nazaré. Já pensou? Que incrível! E eu quero abrir, eu falo assim, oh Deus, o Senhor prega, né? Porque tudo que a gente vai falando, eu tenho aqui falando sobre a vida pessoal e o Espírito Santo que guiou. Aleluia! Né? E aqui nós vemos um pouco da história, da experiência que João teve com Jesus Cristo. Aleluia! Amém! E eu quero ler, e eu quero que você possa abrir a sua Bíblia aqui comigo, acompanhar, em nome de Jesus, Apocalipse no capítulo 1. Estão prontos? Apocalipse, capítulo 1. Eu vou pegar o versículo 9, nós vamos ler e nós vamos ver um pouquinho do que nível, que experiência que João teve com Jesus. Amém. Diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele foi aprisionado por causa que ele vivia Cristo, e ele foi levado para uma ilha, né? Aonde que ele se tornou, tinha que trabalhar, escravo. Mas no versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Uau! E cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada, é incrível, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Uau! E aquele que vive, aqui ele está falando, estive morto. Quem que esteve morto? Ele está dando testemunho de quem é ele, é Jesus? Amém? Amém. Ele diz, estive morto. Ó, caiu seus pés e ele disse, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, olha a palavra, não temas. Nós somos tão naturais, que nós temos dificuldade de ver o mundo espiritual. E todas as vezes que um servo de Deus, na palavra de Deus, teve uma experiência espiritual, de ver um anjo, de ver algo espiritual e de tudo, né? Sempre Deus dizia, não temas. Não fica assustado, porque a gente se assusta com as coisas que são espirituais e a gente tem medo. Ele diz que caiu aos seus pés como morto. A unção, o poder, a autoridade foi tão grande que ele não suportou a presença de Deus. E muitos que viram o Senhor, puf, caiu no chão. Mas Deus não fala quando eu estou deitado. Peraí. Ele diz, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora acabou. Eu venci a morte. E eu fui no inferno. Quando ele desceu no inferno, ele foi diante do trono de Lúcifer, que virou o diabo. Ele não chama mais Lúcifer. Ele chama diabo e Satanás. E ele chegou diante no reino das trevas. Lúcifer, diabo e Satanás sentado no trono. E ele disse, eu venci. Você não pode mais me atacar. Você não pode mais me punir. Amém? Porque o que você tem agora para fazer contra mim? Pode olhar para minha vida. Você não tem absolutamente nada para me acusar. Porque eu não pequei. Todo o tempo que eu estive na terra, eu com carne, porque Jesus não foi como Deus. É importante a gente entender que todo o tempo que Jesus esteve
esteve na terra, ele era puramente homem, igual eu e você. Ele não tinha, ele era Deus, mas nunca na terra usou nada de habilidade divina. Ele era como eu e você. Tudo o que Jesus alcançou e conquistou, cada um de nós na terra, em Cristo, podemos alcançar e viver e fazer. Tudo. Qualquer coisa. Se ele curou, nós podemos curar. Se ele venceu, nós podemos vencer. Coisas, se ele teve todos os dons manifestados, porque quando nós começamos a estudar as curas de Jesus, ele também, como homem, as curas foram gradativas. Ele começou com coisas suaves, depois mais ele desenvolveu o seu corpo espiritual, ele fez coisas mais poderosas, até ressuscitar um morto. Ele manifestou aquilo que um homem perfeito tem a habilidade de manifestar. O seu corpo espiritual era perfeito. Então ele tinha a capacidade de entrar no mundo espiritual e no mundo físico. Por isso ele, como ele era, ele tinha o corpo espiritual que controlava, que era o chefe. O meu espírito tem que ser o chefe sobre esse ser trino. Esse ser trino aqui, ele é um corpo físico, ele tem uma alma e ele é um corpo espiritual. E esse ser trino, depois do pecado, o corpo espiritual do ser humano morreu. Isto é, ficou numa posição de como morto, sem atuar, mas só um pouquinho. Ele não deixou de ser humano e ele não deixou de ter todos os poderes, amortecidos, sem vida. Quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo vivifica esse corpo espiritual e eu sou gerado no Espírito. E quando eu sou gerado no Espírito, eu volto a ter relacionamento. E Jesus, ele era Deus, mas na terra, ele nunca, em nenhum momento, usou poder divino. Ele usou poder humano, de um homem sem pecado. Ele foi como era o Adão, antes. Perfeito. Isso é importante, porque tem muita gente que fala, eu não posso, porque eu não sou Jesus. Jesus é que fazia essas coisas. Jesus é que curava, Jesus é que libertava, Jesus é... Não, peraí. Jesus fez tudo isso porque ele era homem perfeito. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que cada um de nós vai desenvolver o nosso espírito. Amém. Para alcançar mais, crescendo nosso espírito, para que nós possamos ter todos os dons. O propósito de Deus é que nós nos tornemos igual a Jesus. Se você ainda não é igual a Jesus, tu tem toda a caminhada na terra para você ir atrás e se tornar parecido com ele. Amém. Amém? Mas olha o que coisa mais fantástica. Aqui ele diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos. E aí ele diz, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Você já viu um homem assim?
Imagina um homem perfeito, vivificado, completamente vivificado, com os olhos de bola de fogo, cabelos brilhantes, a roupa, a pele fosforescente, vamos dizer assim. É essa mesma pele, mas essa pele vivificada. E nós vamos ter, depois da morte, nós todos vamos receber um corpo glorificado. Porque essa carne aqui, ela é pecadora. E não foi arrancado, quando nós nos conhecemos a Cristo, não foi arrancado dessa carne a semente do pecado. Não existe como mudar o DNA dessa carne. Essa carne aqui, esse corpo, só tem um destino. Ele é contaminado. Essa carne vai pro pó da terra e vai passar por desintegração e destruído. Porque não tem como converter e arrancar a semente que Lúcifer colocou no ser. Nós não podemos, na verdade, eu vou falar uma palavra, mas eu vou restaurar depois. Não tem como eu parar de pecar porque eu me converti. É possível. Mas, o que o Senhor quer dizer é que eu posso aprender a andar e viver com Cristo. E se eu viver com Cristo, eu vou precisar, durante todo o tempo da minha vida, amortecer, impedir que essa carne crie vida novamente. Porque essa carne é corrupta. Não há possibilidade de na terra tirar a corrupção da carne. É impossível. Essa carne vai pecar. Mas, por isso que eu preciso de ter relacionamento constante com Deus. Tem que ter a vida, é como eu disse, eu tenho que estabelecer todos os dias. Eu tenho que orar. Todos os dias eu tenho que ler a Bíblia. Eu preciso de gerar um nível de aliança com Deus, um compromisso com Deus, uma aliança eterna. Por quê? Se eu quebrar a aliança, eu volto outra vez pro pecado. E eu erro. Eu erro, porque não tem jeito. Então, se eu estou compreendendo que isso aqui está sujeito à morte, vai para a morte e vai ser destruído, porque não existe solução para esse corpo físico. Como não existe solução, olha, a palavra de Deus diz que foi gerado a morte. A morte foi gerada no jardim do Éden. O que Deus disse? Se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O que significa? O seu DNA vai ser modificado. E você vai se tornar corrupto. Gente, o que houve nesse corpo a gente só vai saber lá em cima. O nível de destruição que aconteceu. Gente, entrou a morte. A morte é uma catástrofe. Todos nós vamos morrer. A morte é uma catástrofe? Não. A morte é a nossa salvação. Por quê? Porque quando eu morrer, isso aqui vai ser desintegrado. Vai virar pó na terra.
certo? E aí eu vou receber um outro corpo glorificado, sem a semente de Satanás, sem o DNA da corrupção. Eu vou ter um corpo glorificado. Quem que vai ter? Aqueles que nasceram de novo. O homem que nunca provou a Deus, ele não entende nada. A Bíblia diz em Coríntios que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele sabe, ele compreende as coisas do Espírito. Como que eu não entendo a palavra? Como que eu não entendo as coisas do Espírito? Quando eu não nasci de novo. Quando eu nascer de novo, eu leio a Bíblia. Olha, mas isso. Olha, Deus está falando isso. E ela vira comida. Ela vira bebida. Ela vira alimento. Ela tem nutrição. A palavra tem nutrição para fortalecer. E quando eu nasci de novo, eu vou precisar de buscar crescimento espiritual. O que significa crescimento espiritual? O que significa crescimento espiritual? Eu vou precisar de ter crescimento espiritual? Como? O meu espírito foi gerado em forma de bebê. Tanto que a Bíblia diz: procurai como criança recém-nascida o genuíno leite que vos dará crescimento espiritual. Então, peraí. Aqui, claramente, Deus está dizendo que o meu espírito nasceu. E que da mesma forma tem o mundo físico, tem o mundo espiritual, existe um mundo paralelo, e no mundo espiritual eu fui gerado. E eu fui gerado como bebê. Procurai como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual que vos irá gerar o crescimento. Então é um bebê. Eu sou um bebê espiritual. E esse bebê espiritual precisa de crescimento para se tornar um ser adulto. O objetivo de Deus é que nós possamos amortecer a nossa carne o tempo todo. Então eu estou lutando contra algo que sou eu, que está dentro de mim, que me leva para o inferno. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Se eu não pecar, eu vou para Deus. Quando eu pecar, ele diz, ele não está dizendo, porque tem um versículo bíblico que é muito lindo, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitas vezes a gente pensa que a gente que tem determinados textos bíblicos, que a gente pensa que esses textos bíblicos é para uma pessoa se converter, como: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está batendo. Abri a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente pensa, isso é pra gente pregar para uma pessoa que ainda não se converteu. Não. Tem textos, é que Deus tem 2 linguagens na Bíblia, 3 linguagens. A gente tem que entender que a palavra de Deus, eu falo de 2 que são conhecidas. A gente sabe que existe a linguagem literal e a linguagem simbólica. Essas linguagens a gente estuda, não é? A gente estuda na escola.
linguagem literal e linguagem simbólica. Certo? Bem, vamos entender. Linguagem literal. Jesus estava em Jerusalém. Linguagem literal é que fisicamente, de verdade, ele estava numa cidade que tem no planeta Terra, que chama Jerusalém. Linguagem, o quê? Literal. Existem na Bíblia algumas linguagens que são simbólicas. Eu gosto de falar essa porque ela é muito interessante, que é: o Espírito será derramado sobre toda a carne. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Você não pode pegar aqui uma Patrícia, uma pessoa chamada Patrícia, e derramar uma Patrícia em cima de uma Tânia. Pode. Uma pessoa pode ser derramada sobre a outra. Então, essa linguagem é uma linguagem simbólica. Certo? Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, como que eu vou pegar uma pessoa e derramar sobre uma pessoa? Não. É uma linguagem real, mas simbólica. Mas a igreja cristã esqueceu e ainda não interpretou. Existe uma terceira linguagem na Bíblia. Se a Bíblia diz que tem mundo físico e tem mundo espiritual, existe na Bíblia textos que falam do mundo físico. Jesus estava em Jerusalém, é um texto bíblico correto, prático, direto, físico. Mas a Bíblia fala de uma linguagem que chama linguagem espiritual, que vai falar especificamente do mundo espiritual, da dimensão espiritual, que é real tanto quanto a física, que é igual à física, mas é uma outra dimensão. Vocês já entenderam dimensão espiritual? E essa dimensão espiritual, eu vou dar um exemplo. Salmos. Ele disse, Davi disse: eu estava num lugar no meio do lodo, envolvido, aprisionado. É fato. Ele estava espiritualmente aprisionado de verdade. O corpo dele espiritual estava lá no meio do lodo. Era real. Não era simbólico. Tem textos que não são simbólicos. Tem textos que são reais. Então, porque são fatos concretos. Nós temos que entender que essa dimensão espiritual, ela é real. É um fato. Amém? Então, se eu sei tudo isso, agora eu estou trazendo um embasamento. Eu sei que, porque a igreja, muitas vezes evangélica, diz: você se converteu, acabou. Está tudo pronto. Não tem mais nada que fazer. Agora é só louvar a Deus, cantar e tal, e buscar a Deus e tal, tá tudo certo. Não, você vai ter que saber que vai acontecer uma guerra enorme na nossa vida. E eu vou ler Efésios 6. E nós vamos ver que uma guerra, na verdade, nós vai falar sobre as forças do inimigo, que elas são organizadas. É como um exército. Tudo que tem no mundo físico está ligado a leis, não é? Se nós não tivermos leis, por exemplo, nós estamos dentro de uma casa agora, nesse momento, e essa casa tem um terreno, aqui tem um terreno enorme, mas tem cercas nesse terreno. E por que tem essa cerca? Tem uma entrada, tem um portão, certo? E para poder entrar nesse lugar, eu vou ter que abrir o portão, senão eu não posso entrar nesse lugar. É um lugar físico, certo? Mas esta casa aqui tem uma lei e tem um documento que está registrado dizendo propriedade do fulano de tal. Ela é de um dono,
Porque existe uma lei natural, de que cada pessoa tem o direito de adquirir as propriedades. E quando eu fechei o terreno e disse essa é minha casa, nenhuma outra pessoa pode entrar, porque existe uma lei que me protege. Mas eu posso invadir essa casa. Eu sou um ladrão? Eu sou um bandido? Porque a casa não é... A pessoa não tem o direito de entrar aqui. Porque existe uma lei estabelecida. Nós vivemos numa sociedade cheia de leis e cheia de normas. E essas leis não podem ser invadidas. E se eu invadir essa lei, amém? Se eu vou ser punido. No mundo espiritual é a mesma coisa. É outro reino que tem leis diferentes. É outro reino. Amém? E nesse reino tem outras leis, não são as mesmas leis. Mas esse reino, ele tem o direito de vir e atuar no reino físico. Mas como? Por causa do pecado. Quando eu peco, eu abro uma porta e ele entra no físico. Através de quê? Porque ele não tem corpo. Ele tem corpo. O anjo tem corpo. O demônio tem corpo. Mas tem um corpo de uma matéria diferente que não é matéria física. Ele tem um corpo que não tem a capacidade de entrar na atmosfera, não pode respirar o oxigênio, nem andar, nem caminhar na terra. Mas ele está numa outra dimensão, ele tem um corpo espiritual com um outro tipo de matéria. E ele vive numa outra dimensão. Mas eles também têm as leis. É um reino estabelecido no mundo espiritual. Um reino também com leis. E aqui em Efésios 6, diz, quanto ao versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que Deus está falando? Eu digo assim, por que Deus, dentro do jardim do Éden, que era na casa do homem, Deus colocou lá dentro uma árvore que tinha um portal para a entrada do inimigo? Pois dentro do jardim do Éden é a casa do inimigo? Ué, por quê? Aí a gente tem que estudar isso aí. Tem um motivo que ele fez isso. Mas, quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morava na casa do homem, que foi construída por Deus. Mas ele disse, você se comer, você vai morrer. Aí ele disse assim, então eu vou te tirar da sua casa. Tirou o homem da casa. E a palavra de Deus diz, olha, se a palavra de Deus disse que Deus colocou na porta da casa do homem um anjo que girava uma espada em todas as direções para impedir que o homem voltasse na sua casa, então significa que o jardim do Éden tinha cerca e porta. É ou não é? Significa que o terreno, imagina que a Bíblia fala que o jardim do Éden tinha 4 rios. Um rio para cá, um rio para cá, 4 rios. Você já pensou numa casa que tem 4 rios dentro dele? Qual era o tamanho da casa do jardim do Éden? Nós não temos ideia, pode ser o tamanho dessa cidade, ou maior. Mais, talvez. Era a casa, mas ela era cercada. A casa do homem era toda cercada, porque tinha uma porta. Se ele diz, na porta de entrada do jardim do Éden, ele pôs um anjo que girava uma espada em todas as direções para impedir com que o homem voltasse para aquela casa. Então, gente, olha como Deus está falando, tem uma casa. O homem tinha uma casa que morava. Existia uma lei. E Deus
casa para que nunca mais entrasse lá. Por quê? Só por um motivo. Dois. Primeiro, que lá dentro tinha o suprimento de tudo que ele precisava. Tinha comida, tinha água. Quando o homem quisesse comer, uma árvore dava um fruto. Ele tinha tudo que ele queria, que precisava para a sua subsistência. A palavra de Deus diz que tudo era comestível. Tudo. As folhas, as flores, tudo. E os animais, tudo era comestível. Deus criou tudo para... E nessas coisas todas que tinha todas as vitaminas para o homem comer. Isso é demais, né? Imagina que tudo podia comer. Podia comer de todas as flores, as plantas do jardim. E de todos os animais, o homem podia comer. Tudo era comestível. Quando Deus tirou ele quis dizer, você quer ser independente? Você quer agir através do seu livre-arbítrio, da sua decisão, da sua vontade? Eu te tiro do jardim, mas lá você não vai ter mais suprimento. Uma das coisas que Deus... E a segunda coisa, que talvez seja a primeira, que Deus tirou o homem do jardim do Éden, ele não poderia comer a árvore da vida. A árvore da vida ficava no centro do jardim. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, o que iria acontecer? Ele iria ter que viver eternamente no pecado. Comeu a árvore da vida, acabou. Agora é para ser pecador. Como ele foi tirado, Deus impediu com que ele comesse a árvore da vida. Deus impediu, ele tirou todo o suprimento, tudo que ele tinha, toda a proteção, e jogou ele para fora do jardim e disse assim, te vira, cara, foi tu que decidiu. Vai viver. Vai fazer a tua vontade. E aí o homem passou a viver através do seu livre-arbítrio. Antes não. Ele só obedecia. Não tinha livre-arbítrio. Porque ele sabia que tudo que ele fosse fazer era bom. Deus só falava, isso aqui é bom. Ele não questionava, ele não duvidava, ele só obedecia, porque ele sabia, ele tinha certeza da confiança, da soberania e do amor que Deus tinha para com ele. Então, depois que eu tive uma experiência com Jesus, eu sei, sou corrupto, sou pecador, fui gerado no Espírito, tenho que lutar toda a minha vida para amortecer os desejos da minha carne, não posso mais dar lugar para mim, eu preciso de morrer e amortecer para que o meu Espírito possa andar e fazer a vontade de... Agora eu tenho que andar na vontade de Deus. Eu tenho que parar de andar no meu livre-arbítrio. Eu preciso de ter relacionamento com Ele, ouvir o que Ele tem para mim e dizer para onde que o Senhor quer que eu vá. Deus fala assim, à direita, faz isso. E você não questiona, tá bom, Deus. Mas Deus, eu não acho que... mas assim não vai ser tão bom. Deus, eu não gostaria assim e tudo. Aí você está andando no livre-arbítrio. Não. Eu quero fazer o quê? Andar no propósito e na vontade de Deus. Amém. É fantástico. Então, gente, eu falei agora, comecei a falar que eu mostrei um pouco da história, que existe uma guerra. Aí ele diz assim, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Olha, para eu conseguir mortificar essa carne terrível, parar de fazer as porcarias que eu faço, eu preciso de ir para Ele e me fortalecer no seu poder. Aí diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui Deus está trazendo uma coisa. Você está pensando que tudo é um mar de rosas, que tudo é maravilhoso? Você não sabe que esse mundo agora é governado por Satã? Esse mundo é bom, não. Claro, tem tanta coisa boa porque Deus nos deixou muitas coisas boas. Mas
de cilada em cilada, de armadilha em armadilha, de tentação em tentação, de situação em tudo. Ele arma para nos pegar. Eu aprisiono ele aqui, eu aprisiono ele ali. Eu vou trabalhar nessa vida, eu vou acabar com ele desde que ele nasceu. Desde bebê. Ele quer o quê? Aprisionar. Ele quer criar traumas, feridas, dores, traições, mágoas, tudo. Pra quê? Aprisionar. Agora eu tenho nas rédeas. Eu mando e ele faz. Ele faz através das nossas decisões erradas. Aqui está dizendo, revesti-lo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está sobre a terra. E não é só um, não. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos viraram demônios, diabos. A terra está lotada de porcaria. E nós temos o quê? Dentro de nós o DNA dele. Nós temos o DNA do diabo. E o que ele quer? Ativar esse DNA para mim ser ruim, egoísta, mau, pecador, para me trair, para me viver dentro. Eu quero viver como? Dando lugar para todos os desejos e os prazeres da minha carne, no corpo e na alma. Vocês estão entendendo? Compreenda que existe uma enorme batalha espiritual, pois o diabo não deseja que você esteja se envolvendo e fazendo a vontade do Pai. Vocês estão entendendo? E ele não quer que você vá para a igreja e que você fique na igreja e ande na igreja. Todas as igrejas são boas? Não. Tem igreja que está contaminada. Tem igreja que até o líder da igreja está contaminado e está com o DNA do bicho. Não está amortecendo os desejos da carne. Está andando movido por impulsos e não tem um espírito vivificado. Porque tem líderes evangélicos que só são religiosos, que não nasceram de novo. Pregam, ensinam, porque qualquer um sabe, até Satanás sabe pregar. Até o diabo sabe pregar. Ele conhece a Bíblia melhor do que você e eu. Mas não é isso, é uma vida transformada. Amém. É fruto! Amém. Fruto do Espírito! E nós estamos vivendo num tempo que está cheio de doutrinas falsas. E as doutrinas falsas, a Bíblia diz, muitos apostatarão da fé por obedecerem ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a mente cauterizada. Está cheio de doutrinas falsas. Então, nós temos que buscar. Todas as igrejas não são boas. Eu preciso buscar a igreja que fala a palavra como ela é. Amém. Que ensina, que te ajuda a amortecer os prazeres da carne. Que te ajuda e te dá estratégias para você deixar o pecado. Amém. Que ajuda você a ser liberto e romper com todas as suas maldições e te leva para quê? Para você crescer no corpo espiritual e se parecer cada dia mais com Jesus Cristo. Amém. Gente, eu podia hoje, porque o Espírito Santo começa a encher. Eu tenho tanta coisa para falar. Uau! Podia ficar a noite inteira aqui. Porque agora que começou. O Espírito Santo veio trazendo, mas nós demos uma entrada hoje. E nós falamos coisas muito importantes. Para quê? Para que você possa compreender. Primeiro passo.
Não fique orgulhoso. Muitos cristãos, crentes, são orgulhosos. Ah, eu já estou na igreja. Eu faço tudo que manda. Eu sou correto, eu sou bom. Não. Primeira coisa. Eu preciso de ter consciência dentro de mim. Não foi arrancado da minha vida de jeito nenhum o DNA de Satanás do pecado. Pronto! Se eu tiver essa consciência, eu vou ficar me policiando a vida inteira e sabendo, ou eu posso errar, ou eu posso desviar, ou eu posso dar lugar ao diabo. Então, eu vou precisar de entender que se eu não buscar constantemente, eu não vou alcançar o propósito. E eu posso ir para o inferno. Inferno é para todo mundo. Todo homem foi destinado ao inferno depois do pecado. Todos pecaram. Mas somente aquele que buscar. Nós todos corremos num estádio. Correi como uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Correi de tal maneira que alcanceis. Amém. O DNA é impossível de sair, mas o DNA é possível de amortecer e impedir que ele dê lugar. Eu não quero. Eu não quero ficar com raiva. Eu não quero ficar com ódio. Eu não quero ser maldoso. Eu não quero ser vingativo. Eu não quero ser briguento, nervoso, crítico. Peraí. Pecado. Isso é do DNA dele. Eu quero andar segundo o que ele andou. Eu quero ser igual a Jesus. O DNA de Jesus só vai entrar em mim completamente depois que esse corpo for para a terra. Mas, enquanto eu estou nessa terra, eu posso mortificar a carne, a alma e o corpo. E fazer o meu espírito crescer, entrar na atmosfera e começar a desenvolver no espírito e começar a produzir os frutos que Deus quer que eu produza. Mas sempre vigiando. Sempre vigiando. Porque a qualquer segundo, se eu não der brecha, se eu não cuidar, Satanás, gente, presta atenção. Ele é muito astuto. A Bíblia diz que ele está em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Então, não brincamos com a vida, com a nossa vida. Porque quando Satanás começa a mudar a história da minha vida, me levar para as trevas, é de leve, é ácido. É uma coisinha mínima. Nada. Ah, não tem nada a ver. Olha, essa palavra não tem nada a ver. Essa frase não tem nada a ver. Já levou multidões e multidões e multidões que foram para o inferno e ainda vão. Tem tudo a ver. Cada detalhe. Não somos feitos de grandes coisas. Somos feitos de pequenas coisas, minúsculas coisas, que abrem portas. Ele é astuto. É um pensamento mau. É uma tentação pequena. É uma decisão mínima. Eu tenho que chegar lá. E por uma vírgula eu errei aqui. Quando eu errei aqui, o meu destino final é lá. Não é no lugar que eu tinha que ir. É vírgula. Vamos amortecer. Vamos levar a sério a nossa vida. Vamos declarar, Pai, eu quero ter uma vida santa. Eu quero amortecer a minha carne e o DNA de Satanás. Eu não quero mais pecar. Pode? Pode.
Pode. É possível? É. Mas só aquele que verdadeiramente morreu. Por isso que quem não morrer não pode ser geral. Tem que morrer primeiro para nascer. Morrer para a carne, morrer para o mundo, morrer para o pecado e ser gerado para Deus, pelo Espírito. Amém? Então, o texto que eu ia ler, eu só consegui ler 2 versículos. Para variar. O Espírito vem com tanta coisa, gente. Eu quero aproveitar e fazer uma oração. E eu pergunto para você, você está disposto, você entendeu que o DNA de Satanás foi tirado de você? Isso é princípio, isso é básico. Se você entendeu isso, agora começou a sua guerra. Você vai ter que virar, batalhar e lutar para amortecer essa carne. E para isso tem que sair da minha cultura, da minha parentela, dos meus valores e assumir o caráter, a identidade de Cristo, a cultura de Deus. Só vou aprender pela Bíblia e pela palavra e pelo relacionamento. Eu quero, você quer também ser como João? Eu quero ser como João, íntimo. Deus quer que todos nós sejamos como João. Bem? Então vou pedir para vocês, para todo mundo, em nome de Jesus, repetir comigo esta oração agora, com todo o seu coração. Amém? Fala assim: Deus Pai, Deus Pai, eu agradeço. eu agradeço. Porque Jesus Cristo, Veio à terra, morreu, ressuscitou, pagou o preço para restauração, restituição da minha vida, da minha. Por isso, hoje, eu declaro que eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entendo que eu posso ser salvo. E o meu nome pode agora ser escrito no livro da vida. Mas eu sei que é só o começo de uma guerra que iniciou. Porque eu agora saio do reino das trevas, entro no reino da luz, e terei que lutar até alcançar aquilo que Deus tem para mim. Mas eu sei também que o DNA das trevas, do reino das trevas, de Satanás, não vai ser arrancado. É impossível retirar o DNA de Satanás da minha vida. Mas através de Cristo é gerado um corpo espiritual conforme Deus. E eu quero limpar todo mal, tudo que eu fiz através do sangue. Purificar o meu corpo, a minha carne, a minha alma, o meu espírito, de toda contaminação. É até o último dia da minha vida. Eu quero me tornar exatamente como Jesus. Ajuda-me, Senhor, a ser ousado, a ser hábil, a ser corajoso, a ser dinâmico, para eu chegar na estatura de vencedor, conforme o propósito de Deus. Pai, eu não quero dar lugar novamente a este DNA maligno. Por isso,
Eu quero estar com Cristo. Estar com Cristo. E gerar. Dia após dia. Relacionamento. Com Deus. Ajuda-me, Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Estou aqui. Para ser. Vencedor. Aleluia. Dá uma salva de palmas.